Um jeito diferente de fazer publicidade com um tempero que mistura Brasil e França. Será que é esse o segredo da agência BTC Havas? E um time que já ganhou prêmios em festivais como Cannes e outros também tão importantes, que agora tem o reforço da Carol Bottia na copresidência da agência. Carol, antes de qualquer coisa, meus parabéns e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. É um programa que eu acompanho, que eu admiro. Muito bom, obrigada pelo convite e vamos embora. É isso aí. Esse é o JR Trade, nosso espaço para falar das tendências de publicidade e marketing. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast, que você pode ouvir no aplicativo de áudio da sua preferência. Carol, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de você, que tem um currículo que, convenhamos, é de dar respeito, passando por agências extremamente importantes e agora chega à BTC com o cargo na copresidência. Agora, é um desafio, é uma responsabilidade grande, né? É assim, eu sou uma pessoa que acredito nas longas relações, né? Eu acho que nada se constrói do dia para a noite, né? Então, eu passei 10 anos na UMAP, 12 anos na África, agora, né, entrando aí no novo desafio, nesse período todo, 20 anos com a Ambev, né, como cliente. Então, são relações muito longas e nessas relações longas você consegue ganhar profundidade, você consegue ganhar relevância, você consegue ganhar conhecimento. Então, eu acredito muito nesse modelo, assim, né, de você entrar, conhecer, entender, se aprofundar. Então, eu acho que o meu desafio tem um desafio pessoal, né? Porque eu fiquei 12 anos numa empresa e aí você com uma cultura muito forte, né? A África tem uma cultura muito forte. E aí agora eu entro numa outra empresa que tem uma cultura, né? Uma outra nacionalidade, né? Até como você falou, um grupo francês, a África vem do grupo americano. Então, são culturas diferentes. Então, meu desafio tem um desafio pessoal, né, de me ambientar e me enxergar, né, nesse novo lugar. E tem esse desafio de todas as expectativas e tudo que eu preciso fazer lá, né? Então, acho que é um desafio e tanto. Estou super animada. E foi isso que, inclusive, motivou a minha ida, né? É saber o tamanho do desafio. Então, é um pouco esse começo e é um pouco nesse momento que eu estou, assim, né? Eu acabei de chegar. Então, eu estou entendendo, né? Eu ainda estou nesse momento de entender, conhecer as pessoas, chamar todos para conversar, entender como funciona, entender o que pode ser melhorado. Então, o desafio é grande. Agora, ao longo da sua carreira, e uma carreira a gente sabe que não se faz do dia para a noite, se faz com muito esforço, com méritos, com desafios, com resiliência, que é algo que é uma característica extremamente importante. Você poderia elencar alguns projetos que você coloca eles assim naquele cantinho da sua prateleira pessoal, como esses fizeram a diferença? Assim, são tantos que é difícil escolher um, né? Complicado. Mas eu acho que, falando de Ambev, né, que é um cliente que eu atendi muito tempo, eu vi uma evolução, né, desse cliente. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, né? A Ambev de 20 anos atrás, quando a Ambev estava surgindo, né? A Ambev faz 25 anos este ano. E eu acompanhei essa trajetória, assim, né? Ela passou de ser só uma grande cervejaria, muito, né, robusta em vendas, e hoje é pelo segundo ano o anunciante mais criativo do mundo, né? Então, assim... Do mundo? Do mundo. Então, assim, em Cannes, né, este ano passado, ela ganhou pela segunda vez o anunciante mais criativo do mundo. Então, e foram em muitos projetos que a gente fez juntos, né? Então, teve a primeira vez que eu subi num palco, né, junto com eles, para a gente ganhar um Grand Prix de Budweiser, que foi um projeto incrível, chamado Tagwards, que a gente fez, que foi um projeto muito feito por todo mundo, assim, né? Teve a ideia criativa, mas foi um projeto de execução complicada, né? Ele tinha envolvimentos a todas as áreas, área jurídica, tinha um envolvimento de muitas coisas, assim, foi um projeto que a hora que você sobe lá e vê, né, aquele cliente seu que ele não fazia parte, né, nem da cultura, e ter esse viés criativo, e hoje é a potência criativa que é, né? Então, acho que dá muito orgulho ver que você fez parte, né, dessa trajetória e desse desenvolvimento, né, de um cliente tão importante.
Gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa relação Brasil e França, dentro desse mercado publicitário, dentro desse nicho que vocês trabalham tão bem. Como é que é essa história da BTC? Como é que é essa história Brasil e França? Olha, eu né, acabei de chegar, então eu estou entendendo um pouco a relação, mas assim, eu já senti que eles são muito presentes, né? Eu acho que a responsabilidade da BTC Havas, né, para o grupo, ela é muito grande, né? Porque é a única agência. Eu acho que assim, enquanto os outros grupos, né, tem várias agências no Brasil, ela tem só a nós, né? Então, assim, a responsabilidade é muito grande, né? De entregar resultado financeiro, criativo, né? Então, todos os olhos estão voltados para a gente. Então, a gente acaba tendo uma troca muito grande, né? Então, eles, de fato, aportam tecnologia, ferramenta, aprendizado. A gente tem clientes compartilhados, então, são clientes alinhados, né? Então, a gente acaba tendo uma troca criativa. Mas eles são muito atuantes, né? Então, assim, eu percebo que os franceses, de fato, eles olham para o Brasil como uma potência e acreditam, né, nas conversas que eu tive com eles, todas as conversas, que o Brasil tem um potencial para ser muito maior. Tem uma coisa curiosa que é o seguinte, a BTC e a Havas, no mundo, são duas agências separadas, né? Então, assim, a Havas, ela tem todo um DNA mais focado em compra de mídia, né, em negócio. E a BTC é uma boutique criativa. Então, assim, aqui no Brasil, foi tomada a decisão de ser uma única agência. Então, a proposta da agência é, de fato, juntar, né, essa boutique criativa e esse potencial criativo com essa máquina, né, de fazer negócio e de comprar a mídia também, né? Então, é o único lugar no mundo que é unificada, né, essas duas agências. Então, acho que tem, além disso, também é mais um fator, né, deles olharem e falar, pera, como é que eles vão se virar lá com essas duas agências juntas, duas, claro, né, com valores diferentes, né, com jeitos diferentes de trabalhar. A agência é essa mistura aí de duas agências, então acho que isso também faz com que eles estejam mais presentes, né? Ainda sobre essa questão internacional, e você deixou claro que o Brasil é um mercado, e a gente percebe isso na categoria de vocês e na nossa também de jornalismo, como que nós temos potencial de expansão dentro desse contexto que você mesmo mencionou, que eles olham muito bem para o Brasil. Nós temos muitas áreas ainda que são possíveis de serem exploradas mediante toda a sua experiência, ou seja, a importância do mercado brasileiro para eles é grande, né? É enorme. Não, e assim, eles fazem parte, né, de um grupo maior, né? Então, assim, a BTC e a Havas fazem parte de um grupo que chama Vivendi. E este grupo, ele tem não só agências de propaganda, mas ele tem canais de TV, a Endemol, então eles têm games, então eles têm empresas de games, né? Então, assim, eles têm eles atuam, né, numa diversidade muito grande de frentes de comunicação, eles enxergam que o Brasil tem potencial também de fazer essa diversificação, né? Então, assim, a gente sendo forte aqui, eles olham para cá como, pera, dá para fazer, né, estender, fazer essa propaganda estendida, não só a publicidade, né? Então vamos atuar em games, vamos atuar em e-commerce. Então, assim, eles acreditam muito que dá para a gente ampliar e eu tenho certeza que dá, né? Então, assim, eles estão fazendo muito investimento e querem, né, ampliar essa atuação, né? E acho que a gente tem tudo, né? Tem as pessoas, tem os clientes, sim, né? Então acho que tem, e eles enxergam esse potencial, né? Agora, dentro desse espectro, digamos assim, você acaba de chegar a uma agência que, digamos, que ela já é uma máquina que está muito bem acertada, com uma velocidade constante, pujante, ou seja, é um time vencedor, com prêmios internacionais, com destaque imenso. Quando você chega a um time que já é vencedor, como é que você vê o seu potencial agregando? Acaba sendo ainda um desafio ainda maior em relação a todos aqueles que você já enfrentou, ou você parte de um princípio, bom, esse time aqui já está ganhando, é só a gente colocar um pouco daqui e dali que a máquina anda? É uma equação difícil, né? Eu acho que é um pouco a mistura das duas coisas, assim, eu acho que quando você tem uma máquina que funciona muito bem, né, você tem que entender, né, aonde ela funciona muito bem e reforçar aquilo que ela faz de melhor, entender aonde
tem potencial para melhorar e aí atuar onde dá para melhorar. E esse é um desafio enorme, a hora que você está no topo, né? Então, assim, a BTC Havas é a maior agência, uma das maiores agências do país. Você tem duas possibilidades, né? Ou você se mantém nesse lugar ou você cai. Então, assim, e se manter é muito mais difícil, porque quando você tem que, né, lutar para chegar no topo, você sabe, você vai, agora se manter, você vai estar sempre sob ameaça, né? Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Assim, o que me dá tranquilidade de saber que a gente vai atingir os nossos objetivos é exatamente a máquina funcionar. Né? Então, isso foi um desafio, essa foi parte do desafio que me encantou, que falar, eu estou indo para um lugar onde tem uma máquina que funciona, né? Nada pior do que você chegar num lugar que as coisas não acontecem, que o time não é bom. Então, assim, a coisa funciona. A gente só precisa, de fato, azeitar e fazer com que fique ainda melhor, né? Então, eu acho que é por isso, acho que é uma mistura das duas coisas. Pois né? Agora, creio eu que a matéria-prima do trabalho de vocês esteja vinculada ao processo criativo. E o processo criativo hoje, ele está interligado com muitas questões. Os algoritmos estão aí fornecendo dados e alternativas, etc. Só que também existe aquela tradicional pressão por resultado, que existe em qualquer lugar do planeta. Como é que é essa relação? Algoritmo, resultados e a criatividade, que é algo que tem que estar sempre em ebulição. Eu acho que isso é uma grande evolução assim, do nosso mercado, porque hoje em dia, né, os algoritmos e toda essa complexidade tecnológica, ela está a serviço, né, do trabalho criativo. Então, assim, você consegue melhorar o trabalho, você consegue entender rapidamente se aquela ideia está funcionando ou não e ajustar e fazer um ajuste de rota, se aquela estratégia está certa, se a gente está falando com as pessoas certas. Então, eu acho que cada vez mais, né, o trabalho criativo, ele ganhou uma nova dinâmica. Né? Então, assim, sobre sentar, né, e ter uma boa ideia, isso nunca vai mudar. Sim. Eu acredito que assim, essa é a base do nosso trabalho e é por isso que essa é a beleza do nosso trabalho, né? Ter grandes e boas ideias. Né? O que muda é o processo, como que a gente implementa, como que a gente mede, a gente entende resultado. Então, assim, e cada vez mais, isso está ficando mais complexo. O medidor de sucesso era você entrar no táxi e o taxista comentar com você, você viu aquela propaganda boa, então esse era o medidor. Mas, assim, esse medidor de sucesso ainda funciona. Sim. Né? Então, assim, isso a gente ainda busca, mas a gente tem outras métricas e outras possibilidades e ferramentas que a gente consegue, de fato, né, mensurar o quanto está indo bem, o quanto está indo mal. Às vezes tem coisas que a gente produz e cria que a gente nem vê. Não obrigatoriamente eu sou target daquilo, então eu não vou receber, eu não vou ver. Então assim, é diferente de como era, né, no passado, que todo mundo via tudo. Né? Então acho que assim, isso faz com que o trabalho fique mais complexo, mais difícil, mas ele sempre vai nascer de uma boa ideia. Né? Então as boas ideias e as cabeças brilhantes e as mentes, né, criativas vão sempre ter o seu valor porque essa é a base do nosso negócio, né? Carol, agora me conta uma coisa, dentro dessa história toda, como é que se encaixa a inteligência artificial, que é algo que tem dado o que falar, mas está aí, faz parte e só vai evoluir. Exato, né? Não vai mudar, né? Tá aí, só vai evoluir. Então, exato. Eu acho que assim, a inteligência artificial, né, dentro desse pensamento, ela é uma ferramenta, né? Então, acho que assim, a gente precisa saber usar, acho que tem um monte de desafios que a gente ainda vai passar e está entendendo, né, como direitos, tanto de imagem como de voz, deepfake, tem um monte de coisa que a gente vai passar, a gente está entendendo aí problemas, né, então ninguém ainda tem, né, 100% das respostas, mas enquanto ferramenta, né, de ajudar na demonstração das ideias, ela é perfeita, assim. Então, porque você tem uma ideia e ele te ajuda a fazer com que aquela ideia vire, né, a tangibilizar aquela ideia para você poder mostrar para um cliente e o cliente fala, putz, essa ideia é muito boa. Então, ele como ferramenta, ele fez com que os trabalhos, né, ganhassem uma velocidade enorme, porque antes a gente, né, lia, né, o roteiro, tinha que fazer, precisamos achar uma imagem específica, ficava buscando aquela imagem. Hoje a gente consegue construir aquela imagem rapidamente, né, com a inteligência artificial. Então, acho que ele é um grande acelerador do processo criativo. De novo, eu não acredito que ele vá substituir
né, as mentes brilhantes e as grandes ideias, né? Mas eu acho que ele ajuda, Já é um ele bom parceiro. acelera, é um baita parceiro. Se você tivesse que pensar em algumas características em termos de qualidade a um bom profissional de hoje, que certamente deve ser diferente daquele profissional e nem vamos voltar muito tempo. 5, 10 anos do jeito que a coisa está, já é uma diferença significativa. Sim, muito, muito. Né? Quais seriam essas qualidades? A escolha, né, na publicidade, pela publicidade, ela hoje, o leque é enorme, né? Então, assim, no passado você escolhia, né, se você queria atuar na área de negócios, na área da mídia, do planejamento na criação, se você tinha talento para escrever, você virava um redator, se você tinha um talento para arte, você virava um diretor de arte. Então, assim, era restrito, né? Hoje em dia você tem, dentro de cada uma dessas áreas, você tem inúmeras áreas. Então, acho que a primeira coisa é identificar aquilo que gosta. Né? Então, assim, assim como qualquer profissão, não acho que é só da propaganda, acho que assim, você vai ser um bom profissional e você vai ser bem-sucedido se você, de fato, fizer aquilo que você gosta. Pois é. Né? Acho que essa é a primeira coisa, gostar muito daquilo que faz, né? Eu tenho esse tanto de tempo nessa carreira porque eu amo o que eu faço, né? Eu sou uma apaixonada pela propaganda, então é isso, a primeira coisa é isso, ser, de fato, encontrar aquilo que gosta, encontrar aquilo que vai fazer a pessoa feliz. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a hora que encontrar aquilo que vai fazer feliz, você tem, ou você vai ser um especialista, né? Então, assim, hoje a gente tem pessoas que são muito especialistas e muito profundas nesses segmentos, né? E nessas disciplinas, ou você acaba sendo um generalista, né? Onde você entende do todo. Então, assim, hoje a agência é formada por esses dois tipos de profissional, né? Então, você tem as pessoas que navegam no todo e conseguem, né, contribuir com esse olhar mais amplo, e você tem as pessoas que são mais especialistas. Então, assim, é fundamental se respeitar, né, e saber o que vai te fazer feliz e tomar uma decisão e falar, não, eu vou ser especialista disso. E aí, profundidade, estudo, dedicação. E é engraçado, né, porque isso é muito cíclico, né? Lá no passado, as agências, os clientes, melhor dizendo, eles acabavam buscando, né, dentro, ele tinha agência de publicidade, aí ele tinha a agência de CRM, aí ele tinha várias agências, de fato, buscando esses especialistas, né? Uhum. E hoje, ele busca isso tudo numa agência de propaganda. Cada vez mais, não tem mais a diferença entre um post que você viu com uma mensagem que você recebeu no celular, assim, as coisas são muito integradas, né? Não dá para você separar, a jornada é uma só, né? O consumidor é o mesmo, então, cada vez mais as agências estão tendo especialistas dentro da agência, né? Então, você tem engenheiro de dados dentro da agência, tem físicos dentro da agência, mais matemáticos. Possibilidades, inclusive, né? Mais possibilidades, mais mercado né? de trabalho, que é muito bom. Né? Estatísticos, então, Sim. assim, no passado você fala, não, tem um estatístico dentro da agência, não fazia o menor sentido. Pois Hoje em dia tem, né? Agora, todo. Cada vez mais o especialista vai ser valorizado, mas, de novo, tem que gostar, né? Se não gostar... Eu gostaria de tocar num assunto que às vezes pode parecer delicado, mas é extremamente pertinente. A questão feminina. Para você, quando começou sua carreira, fazendo um comparativo com o que você vivencia nesses últimos tempos, existe uma diferença, Carol, no que diz respeito principalmente à voz feminina ser de fato ouvida? Eu sinto uma diferença, assim, eu sou muito criteriosa nesse assunto, porque eu tive a sorte de ter sempre convivido com pessoas, com homens. Engraçado que a minha carreira sempre foi no meio, literalmente, de dois homens, né? Então, assim, eu tinha o Marcelo Serpio Zé Madeira, depois Nizam Márcio Gordilho, agora e Diego. Então, assim, eu sempre fui essa figura feminina no meio de homens muito poderosos, né? Entendo. E aí você aprende a ser ouvida, você aprende a se fazer ouvida, né? E vem de uma relevância, né? Eu acho que esse tempo todo, né, eles sempre me ouviram. Então, assim, mas eles me ouviram por quê? Porque eu me fazia relevante. Acho que agora existe uma predisposição maior, né, a ouvir. Né? Acho que no passado a predisposição era não ouvir. Entendo. Né? Hoje em dia a predisposição... O processo já é inverso. A predisposição é ouvir, né? Então eu sinto as pessoas mais cuidadosas, né? As pessoas de fato querem ouvir. O se fazer ouvida vem muito da sua capacidade, né, de ter profundidade, de ter bons argumentos.
como qualquer pessoa, né? Então, eu acho que esse tema feminino, ele vem melhorando. Eu falo por mim que eu tive essa sorte, né, mas eu soube me impor também. Então, teve momentos que eu tive que me impor, eu tive momentos que eu tive, né, que mostrar que eu estava certa, que eu sabia o que eu estava dizendo. Então, eu sinto que agora existe uma predisposição maior e acho que é um caminho longo. Não acho que está resolvido. Acho que nunca termina, na eu verdade, acho que é um né? caminho que e tem que ser falado, e tem que ser mostrado, tem que ter exemplos, né, de mulheres que de fato conseguiram romper as barreiras, mas eu acho que é um caminho que ele vai seguir, a gente vai ter que seguir nesse processo. Ele é um processo que começou lá atrás e a gente vai devagarzinho, mas a gente está ganhando muito espaço. O nosso mercado é a maior prova disso. No último ano, né, eu acho, a gente tinha a Márcia Esteves, que era a presidente de agência, uma mulher. Hoje nós já somos, sei lá, 4 ou 5. Então, assim, já é uma grande conquista, né? Então, eu vejo que sim, existe uma evolução. Ô, Carol, eu preciso te confessar uma coisa, antes de te fazer a próxima pergunta. Eu sou um coffee lover. Assumido. E adoro. E eu soube que na agência tem uma cafeteria. Conta pra mim o porquê e pra quê, hein? Eu vou te convidar, você está convidado para ir na nossa cafeteria. Ele chama BTC Café, é um lugar lindo, na Oscar Freire, assim, então é super charmoso. O tem um baita bom gosto, então ele que, né, fez toda a decoração, ele é um arquiteto de alma, então ele que fez, é um projeto dele. E assim, é muito legal ter o café lá, porque o café ele é muito aquilo que a gente fala para os nossos clientes, que você tem que materializar e você tem que ter experiências de marca, né? Então, assim, o café é a nossa experiência como BTC de marca para os nossos clientes. Né? Então, assim, a hora que eu tenho esse café, ele é um espaço de convivência social, ele é um espaço que, para fazer reunião com os clientes, a gente empresta o café para os clientes fazerem as reuniões deles. Então, assim, a gente fala muito, né, sobre walk the talk. O café é o nosso, é a nossa ação, né? É a nosso brand experience. Então, é lá que a gente materializa, né, os valores da marca, as coisas que a gente acredita. E é um lugar, é uma delícia, assim. Então, os funcionários podem trabalhar de lá, eu trabalho de lá pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. É muito legal, é muito agradável e tem um pedaço que é aberto ao público. Opa! Então, por isso que eu falei, você lá está que eu posso super convidado. O café, então assim, o primeiro andar tem uma livraria, que tem uma curadoria incrível de livros de arte, livros publicitários, assim, é muito, muito, muito legal, muito bem feita a curadoria. É um café aberto e tem café, comidinhas, é uma delícia. E aí os outros andares são restritos ao pessoal da agência, aos clientes, aos convidados, mas assim, é um lugar, assim, quando eu fui, fiquei apaixonada pelo café. O Brasil foi o primeiro a abrir o café e aí a hora que o Global e Paris, né, entendeu, falou, nossa, vamos começar a fazer no mundo inteiro. Então, virou uma coisa muito... que o Brasil exportou de ideia e acabou pegando no mundo inteiro. É muito legal. Ô, Carol, para a gente fechar o nosso bate-papo, fala um pouquinho para mim da sua previsão, das previsões da BTC, do que vocês pretendem para esse ano de 2024. Vou te responder e isso é muito da minha missão, sabe? Claro. Isso faz parte muito do que eu vim fazer, né, na BTC e o convite, como é que surgiu o convite e o que me fez aceitar. Como a gente falou aí ao longo da conversa, né, são 2 agências, né, que foram juntadas numa agência. E o posicionamento da agência é ser uma agência sexy and bold. Né? O sexy vem da BTC, da herança aí, da genética BTC, e o bold vem da genética Havas. Né? Então, quando a gente fala bold, a gente é bold no negócio, na compra de mídia, e quando a gente fala sexy, é sexy criativamente, é atrativa para o mercado. Então, assim, a gente tem esse lado bold muito forte, tanto que a gente é reconhecida como a maior agência de compra de mídia do país, mas a gente precisa reforçar esse lado sexy. Então, assim, a gente tem o café é muito sexy, a gente tem contas, a gente tem clientes, mas a gente precisa ter mais. A gente precisa ser mais sexy, a gente precisa ser mais bold. Então, acho que a minha missão é fazer com que tudo que a gente tem, né, como negócio, seja percebido também, né, como criação, como criatividade, como inovação. Né? Então, acho que é mais esse
esse equilíbrio. Eu acho que esse ano a gente faz 10 anos, a agência faz 10 anos, então vai ser um ano de celebração, né? E não tem nada melhor para celebrar do que bons trabalhos, clientes novos. Então é isso que a gente vai buscar esse ano, é celebrar os nossos 10 anos aí com mais coisa boa na rua. Tá ótimo. Carol, muitíssimo obrigado pelas suas Obrigada informações. a você. Foi um prazer conversar contigo. Super prazer. Boa sorte. Te espero no café. Vamos lá. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Esse é o JR Trade, nosso espaço para falar das tendências da publicidade e do marketing. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem também a versão em podcast, que você pode acessar no aplicativo de áudio da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.